Convido a igreja para abrirmos juntos a palavra de Deus na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 16. Mesmo assentados, acompanhemos com atenção, reverência, a palavra do Senhor, que assim nos diz: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Meus amados irmãos, quem nunca passou por um momento, talvez na escola, na academia, na faculdade, onde algum veterano nos passou um trote, enquanto calouros? Muitas vezes, ao chegar num primeiro dia de aula, um veterano aproxima-se da sala, entra como se professor fosse, engana muitos, a maioria, muitas vezes, e normalmente, numa situação dessa, passa algum exercício quase que impossível de ser resolvido, a fim de realmente diminuir o moral, a paz, a tranquilidade daqueles que estão chegando e torná-los, na verdade, experientes para dias que virão. Alguns trotes são tão pesados que muitos foram proibidos e alguns estão numa grande relação de crimes. Por isso, as instituições de ensino, nos últimos tempos, vêm proibindo e acompanhando essas questões bem de perto. O texto que nós estamos lendo fala sobre falsos mestres, mas na verdade não se trata de um trote, não se trata de uma brincadeira passageira, mas de algo profundo, sério e que traz não somente uma vergonha passageira, mas prejuízos profundos para o Evangelho de Cristo, para a Igreja de Cristo, para os membros da Igreja de Cristo. Este texto nos mostra que esses atos de injustiça, de devassidão, de pecado, foram cometidos não por pessoas externas à igreja, mas por pessoas que estavam infiltradas no rebanho e que, como lobos sorrateiros, estavam a atacar, a prejudicar, a influenciar a vida daqueles que procuravam viver uma vida de pureza e santidade. Este texto que nós lemos faz parte, obviamente, da segunda carta de Pedro, que é a série que nós temos já experimentado ao longo de alguns meses aqui na IPN. O capítulo 2, mais diretamente, ele fala sobre esses falsos mestres, fala sobre o caráter desses falsos mestres, fala sobre suas obras e fala também sobre o justo castigo que eles já estariam recebendo àquele tempo e em todos os tempos, inclusive na eternidade. O versículo 12, ele inicia exatamente com esses, e este termo faz referência aos que já vinham sendo citados desde o início do livro, da carta de Pedro, desta segunda carta, e mais diretamente em relação aos que estão sendo citados no capítulo 2, os falsos mestres, aqueles que estavam atuando no seio da igreja. Quando nós olhamos 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22,
você pode acompanhar conosco na tela. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Percebemos então, como já disse, que não seriam pessoas externas à igreja, mas pessoas que estavam dentro da igreja, que já tinham experimentado ouvir pelo menos da palavra, mas que não tinham passado por uma verdadeira conversão, e agora estavam, além de afundando-se no pecado, no lamaçal do pecado, estavam como se influenciando e sujando aqueles que estavam ao seu redor com a lama do pecado. A respeito desses, vários outros alertas foram feitos no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo em relação aos profetas, no Novo em relação aos falsos mestres. Por exemplo, o apóstolo Paulo alerta aos presbíteros da igreja de Éfeso, em uma de suas viagens, Atos 20, versículo 20, que você também pode acompanhar conosco, versículo 30, digo: eu sei que depois da minha partida, dizia Paulo, aos presbíteros da igreja de Éfeso, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E daí em diante, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Sim, esses estavam ali, presentes em todas as igrejas neotestamentárias. João, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. E, a partir disso, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Por isso, meus irmãos, o que a mensagem de hoje nos propõe é a identificação desses falsos mestres e a resistência a partir de uma submissão ao Senhor. Não adianta querermos resistir às tentações malignas por meio de muitos que às vezes ele usa para chegar a nós, sem nos submetermos ao Senhor. Então, identificando e resistindo os falsos mestres, obviamente na submissão do Senhor. E qual era a natureza desses falsos mestres? O texto é muito claro quando no versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 2, diz que eles eram brutos, irracionais, ignorantes. Eles eram brutos, porque não eram lapidados, não eram transformados, não eram restaurados, não tinham passado pela justificação, não viviam, sobretudo, a santificação dos seus pecados e de suas vidas. Eram também ignorantes, porque ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece, e ainda que como desconhecedores da verdade, tentavam dentro da sua ignorância levar à destruição aqueles com quem eles se relacionavam. Esta era a situação daquele momento. No versículo 13, eles viviam na luxúria carnal. E quando nós vamos analisar esta questão, vamos perceber que o luxo devia converter-se em maior luxo. Eles não se contentavam, eles não tinham limites em seus desejos carnais. Por exemplo, o vinho para eles certamente teria que correr com mais abundância. Era preciso fazer tudo para que a sedução carnal fosse cada vez maior, mais intensa, mais satisfatória, mais prazerosa para cada um deles. Pedro também diz que eles eram adúlteros. O versículo 14 diz que eles têm os olhos cheios de adultério. Quando olhamos na tradução grega, podemos entender que uma tradução mais vigorosa diria, literalmente, que eles têm os olhos cheios de uma adúltera.
Imaginem uma pessoa ou homens, pessoas que naquele tempo, olhando para quaisquer mulheres ou para qualquer mulher, ainda que uma, ele olhava com olhar de adultério. Seus olhos, que deveriam ser lâmpada do corpo, eram exatamente instrumento de adultério. Haja vista que os seus corações estavam cheios daquele pecado. Ferindo frontalmente o ensino de Jesus, eles andavam longe da palavra. E dizia Jesus: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mas esse era o sentimento deles. E Pedro, como pastor daquelas ovelhas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele percebe claramente, ele vê que isso estava acontecendo, e ele alerta a igreja neste sentido, porque eles eram insaciáveis no pecado. Poderíamos dizer que o glutão estava destruindo-se, mas ele não tinha limite em seu apetite. O ébrio, mesmo sabendo que aquilo levaria para um caminho tortuoso e distante de Deus, prejudicial a si, a família, a sociedade, a própria igreja, mas ele afundava-se no prejuízo à sua saúde. O sensual também não tinha seus limites, mas ele cada vez mais caminhava no caminho da sensualidade, distanciando-se cada vez mais da vontade de Deus. Eles eram avarentos, diz o texto, também nesse versículo 14. Eles padeciam de uma desenfreada necessidade ou ambição por coisas que eles nem mesmo tinham direito de possuir. Mas quanto mais alcançavam, mais eles desejavam alcançar. Eles também não tinham limite neste sentido. Eles não estavam contentes com aquilo que Deus estava dando-lhes, mas olhavam sempre mais e querendo mais, com avareza em seus corações. O versículo 15 diz que eles eram injustos, comparando-os a Balaão, homem que no Antigo Testamento negou a vontade de Deus, distanciou-se da vontade de Deus, afastou-se da presença de Deus, deixou-se levar por ofertas de homens que eram também pecadores e que aborreciam a Deus e a palavra de Deus, que eram prejudiciais ao povo de Israel. E Balaão, ele acaba indo por um caminho, e Deus vai mostrar para ele que tinha poder, que era soberano, ao ponto de usar o seu próprio animal, uma mula, para falar com ele aquilo que Deus estava determinando. E então, Pedro vai comparar estes homens da sua igreja, daquela época, àquele homem que havia agido daquela maneira. O alerta de Pedro sobre os falsos mestres faz exatamente coro com as palavras de Jesus e de muitos outros apóstolos, como estamos vendo. Jesus, ele diz o seguinte em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Era assim que estava acontecendo na igreja onde Pedro estava pastoreando. No fim dos tempos, falando sobre o fim dos tempos, Jesus vai alertar em Mateus 24, onde ele vai trazer ali vários sinais daquilo que haveria de acontecer quando estivesse próximo à sua vinda. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e isso nos inclui dos dias de hoje. Estamos a passos largos do momento da vinda de Jesus. Eis uma das razões porque temos como tema deste ano o ano da esperança. Quando Deus tem falado aos nossos corações, nas diversas mensagens que temos ouvido, a respeito da necessidade de mantermos a expectativa, a esperança da vinda de Cristo e de nos prepararmos para esse encontro com Ele, por meio da nossa santificação pessoal, conjugal, familiar,
santificação da igreja. E Jesus ainda diz também, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Percebam que é algo satânico, é algo que vem realmente em oposição à vontade de Deus, mas que nada é desconhecido para o Senhor. Deus estava mostrando isso a Pedro, quando ele escreve esta segunda carta, no capítulo 2, falando sobre os falsos mestres. O Deus que estava lá com Pedro é o Deus que está aqui presente, falando conosco nesta noite, nos alertando na identificação dos falsos mestres e dando-nos a capacidade de resistir aos falsos mestres, considerando que são instrumentos de Satanás. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 13 a 15, ele diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é nenhuma maravilha, diz ele, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, ou seja, destruição. Por isso ele escreve também a carta aos Gálatas e diz: e isto por causa dos falsos irmãos, que se introduziram furtivamente para espiar a nossa liberdade em Cristo Jesus, que temos em Cristo Jesus. Para quê? Para nos escravizarem. Nós vamos ler, nós vamos ouvir mais à frente, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós vamos ver também que nós devemos resistir ao diabo, e muitas vezes irmãos em Cristo guardam essa parte do versículo, mas esquecem da necessária primeira parte: sujeitai-vos a Deus, e daí resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Quando ele prepara o pastor Timóteo e escreve a Timóteo no capítulo 4, verso 1, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que são trazidos por meio desses falsos mestres. Meus irmãos, ainda João, 1 João 4:1 nos alerta dizendo: amados, não creiais em qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Passando aqui por Brasília, quem sabe entrando em nosso meio. E eu finalizo essa sequência de dados sobre os apóstolos e os alertas, além daqueles de Jesus. Judas, irmão de Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 4, ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são eles? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Eis a natureza, a forma como agem, o caráter desses falsos mestres. A palavra nos dá muitos outros alertas, muitos outros perfis, biografias nítidas, claras desses homens, dessas pessoas que agem dessa maneira. E qual é a influência que eles trazem à igreja? Qual é a influência que eles estavam levando para a igreja onde Pedro era o pastor, o apóstolo, no seu tempo? Qual é a influência que eles têm trazido ao longo da história do cristianismo?
Qual a influência que eles têm trazido à nossa igreja nos dias atuais, à nossa vida? A influência é devastadora desses falsos mestres. Os versículos 13 e 14 dizem que, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, já citada anteriormente, em pleno dia, nem vergonha de fazê-lo não tem, como aqueles que hoje assaltam determinadas lojas comerciais ou casas e olham para a câmera e não tem nenhuma preocupação. Esses homens com seus corações endurecidos, corações de pedra, homens que não têm nenhum temor a Deus, pecam a pleno dia ou em pleno dia, aos olhos de todos, diante de todos esses homens, com as nódoas que mancham, que deformam, que marcam, eles se regalam nas suas próprias mistificações, distorcendo o Evangelho, distorcendo a palavra, distorcendo a verdade do Senhor. E vejam, enquanto banqueteiam junto convosco, dizia Pedro. A igreja estava se deixando, em alguns casos, se levar. Havia irmãos que estavam dando ouvido, havia irmãos que estavam se deixando agradar, e tendo os olhos cheios de adultério, também diz o versículo 14, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Esse era o adjetivo que o Espírito Santo colocou nos lábios e na caneta de Pedro para identificar aqueles homens. Engodando almas inconstantes. O perigo de quando vivemos uma vida sem a firmeza, sem estar pisando na rocha, sem estar firmado na rocha. Quando não temos realmente uma vida de santificação, de devoção, de entrega. Pedro já havia apresentado esses homens no capítulo 2 e muitas consequências que eles trariam. Vejamos então o versículo 3 deste capítulo. Assim como houve entre o povo falsos profetas no passado, assim também haverá entre vós falsos mestres, diz Pedro, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. Não é passageira a destruição, não. É uma destruição que vem rápida e que é permanente, eterna. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, fala sobre esta avareza. No capítulo 2, verso 18, Pedro vai falar que, pois, proferindo palavras arrogantes de vaidade, nas próprias concupiscências carnalescas, oriundas da carne, dos desejos carnais, conseguem seduzir quem? Os que ainda não conseguiram liberar-se dos que vivem no erro. Pedro não está só citando, identificando, mas Pedro está dizendo: santificai-vos, purificai-vos, fortalecei-vos no Senhor. Quando ele chega no capítulo 2, verso 19, ele diz, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Estávamos escravizados pelo pecado, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Até as crianças, ou desde crianças, quando fomos crianças, nós ouvimos a história de Davi e do Golias. E a promessa, ou a proposta indecente de Golias, durante 40 dias, de manhã e de tarde, 80 vezes, era que o exército de Saul escolhesse um soldado para lutar contra ele. E a consequência da derrota seria o perdedor, não somente ele,
mas só o seu exército, a sua nação, se tornariam escravos da nação vencedora, ou do soldado vencedor. É exatamente isso. Aqueles homens estavam escravos da corrupção, e eles faziam como que uma proposta de estar invadindo os corações, as almas, as vidas, as famílias, a igreja, e aqueles que se deixassem levar seriam vencidos pelo pecado, tornando-se escravos do pecado. E então nos versos 20 e 21 do capítulo 2, Pedro diz assim, com efeito, se depois de terem escapado da contaminação, das contaminações do mundo, e não pelo próprio mérito, mas por meio do conhecimento do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor seria que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás. Os que se deixam seduzir pelos banquetes podem ser comparados àqueles que estão citados no Salmo 1, verso 1. Pois diz o Senhor na palavra, bem-aventurados o homem, ou bem-aventurado no singular, o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é bem-aventurado, este é feliz, este é vencedor. Em contrapartida, maldito aquele que anda no conselho dos ímpios, aquele que se detém no caminho dos pecadores, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Os falsos mestres faziam isto, e os falsos mestres convidavam para que muitos pudessem seguir seus conselhos, pudessem andar nos seus caminhos e pudessem se assentar com eles, haja vista que Pedro diz, banqueteando convosco. Havia coração, ou havia corações que estavam se deixando levar. E o texto é muito claro a respeito do destino daqueles falsos mestres. E obviamente de todos aqueles que seguem a tais falsos mestres. No versículo de número 12, e em todos os demais sequentes, ele vai nos mostrar esse destino. E ele então diz no 12, esses falsos mestres, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, tanto de outros, a quem eles convencem, como de si próprios, falando mal daquilo que são ignorantes, desconhecedores, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quem diz isso é o Senhor. Versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Versículo 14, embora com os olhos cheios, e não somente embora, mas por causa dos olhos cheios de adultério, por causa de serem insaciáveis no pecado, porque estão engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são chamados de filhos malditos. Quando Jesus Cristo, que estava fazendo a vontade do Pai, deixou o céu, veio ao mundo, nasceu, viveu e entrou em seu ministério para pregar o Evangelho e o amor do Pai, no seu batismo, a palavra não foi esta, mas foi, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Paulo entendeu isso, procurou fazer a vontade do Pai, e por isso ele também disse, sede meus imitadores como eu sou do Filho amado em quem o Pai se compraza, Jesus. Hoje nós somos também convidados a fazer isso. Aqueles falsos mestres estavam sendo chamados aqui pela palavra de filhos malditos, porque estavam distantes do Senhor, porque estavam ignorando a vontade do Senhor.
embora seja texto da próxima pregação da série, já no versículo 17, mais um spoiler da próxima pregação, podemos ler este versículo que diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Que coisa! Nós que fomos tirados da escuridão do pecado para a luz de Cristo, nós que fomos tirados da morte para a vida, nós que fomos tirados do distanciamento por causa do pecado, efeito do pecado, para a comunhão, intimidade com o Senhor, estamos agora vendo aqueles infiltrados no meio da igreja, tentando invadir os corações, as vidas, sorrateiramente, sutilmente, e alcançando alguns que estavam aceitando assentar-se e banquetearem-se com eles. Os irmãos, conscientes do que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite, nós sabemos que não há um justo sequer, nem aqui nesta área do púlpito, e nem aqui na assistência, e nem aí onde você está, no seu lar. Todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus, da presença de Deus, da misericórdia do Senhor. Dependemos da ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para nos convencer do pecado, para nos capacitar a resistir os falsos mestres. E nós temos a consciência de que somente Cristo pode perdoar os nossos pecados, somente Cristo pode nos garantir a vida eterna. Não temos dúvida nenhuma disso. Mas a palavra nos dá também o privilégio dessa participação sob a bênção do Espírito Santo. Diante de um mundo cheio de ideologias, falsas ideologias, de tentações sedutoras, a mensagem que nós ouvimos nesta noite deste texto, entre os versículos 12 e 16, nos mostra que nós devemos resistir a essas influências maléficas, que nos corrompem o coração, que nos afastam do Senhor. E nós precisamos então permanecer firmes na fé, na verdade ouvida, na palavra de Deus, nas Escrituras. E nós precisamos, na verdade, nos manter vigilantes, por meio da oração, por meio da palavra, a fim de que possamos, sob a orientação do Senhor, discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que alegra o coração de Deus e o glorifica, e aquilo que o entristece, aquilo que nos aproxima, que nos dá intimidade com o Senhor, e aquilo que nos afasta dele. Pedro estava escrevendo esta carta, preocupado com o seu rebanho, com a proteção do rebanho, com a santificação do rebanho. E como aplicação, eu gostaria de fazê-la em 3 níveis nesta noite. E o primeiro, para aqueles que têm vivido uma vida espiritual mansa e tranquila, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, uma vida de consciência cristã, uma vida de santificação, uma vida de intimidade com o Pai, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio do culto individual, familiar, coletivo, que tem se afastado do mal, que tem vivido para servir ao Senhor, embora tendo a natureza pecaminosa, embora muitas vezes pecando, mas entristecendo-se ao pecar. Para aqueles que estão vivendo essa experiência, eu leio 2 Pedro 3, 17 e 18, que diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Eu leio 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
Mas não faça isso sozinho. Lembre-se que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Lembre-se que a palavra nos diz: sujeitai-vos ao Senhor ou a Deus, e aí então, capacitado por ele, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós dependemos dele. Em segundo lugar, num segundo nível dessa aplicação, para você que tem enfrentado ataques morais, espirituais, de todos os lados, e quem não os tem, mas muitas vezes temos nos deixado levar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti então ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus amados, muitas vezes atribuímos aos jovens, no fulgor da sua juventude, erros, desvios, deslizes que desagradam o coração de Deus. Mas muitas vezes nós, mais experientes, mais velhos, nos deixamos levar pelas propostas deste mundo, em várias áreas, em várias áreas contábeis, em áreas financeiras, em áreas do relacionamento, em áreas da sexualidade, no mundo virtual muitas vezes, nos deixamos envolver e abrimos ou deixamos nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos e muitas vezes nossos corações permitindo que algo entre. Ao pensar sobre esta reflexão desta noite, eu fui ler sobre alguns acidentes com barragens, e nós vivemos isso há não muito tempo, no estado de Minas Gerais. E na maioria delas, como um fato originário dos rompimentos de barragens, pequenas fissuras que não foram cuidadas no tempo próprio. A barragem de Mariana, por exemplo, ela tinha uma causa, que foi dada como a causa maior para o rompimento daquela barragem. Era parte de sedimentação, e muito material não apropriado estava permanecendo e não foi retirado no tempo próprio, gerando uma pressão, um peso muito forte sobre as barragens que não estavam preparadas para aquilo. Mas além disso, começaram as fissuras, pequenas fissuras que não foram cuidadas no tempo próprio. E o desastre deixa marcas até hoje, sobretudo no coração daqueles que perderam vidas, famílias inteiras que foram levadas lamaçal abaixo. Casas, bens perdidos, cidades inundadas. Não acontece só no Brasil. Mundo afora isso tem acontecido. E muitas vezes temos vivido pequenas fissuras na nossa vida espiritual, sem moralismo. Mas muitas vezes temos vivido fissuras na nossa vida moral. Às vezes no interior do nosso quarto, da nossa casa, do nosso local de trabalho. Às vezes temos vivido fissuras no nosso casamento. Às vezes temos vivido fissuras no nosso relacionamento familiar. Às vezes temos vivido fissuras no nosso relacionamento vertical com o Senhor. E não cuidamos. E a pressão interna vai aumentando. O lixo vai aumentando. Até que a barreira se rompe. E o estrago é imenso. A destruição é imensa, é iminente. Só tem um que pode limpar esta barragem, restaurar esta barragem,
consertar essas fissuras, garantir a segurança da nossa barragem espiritual, que é da vida pessoal, conjugal, familiar, os nossos relacionamentos. É o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Meus irmãos, e nós então podemos olhar para um terceiro nível dessa aplicação. Lembrando que o primeiro é aquele que está de pé, que está vivendo vida mansa e tranquila, estável na presença do Senhor. O segundo é aquele que talvez você possa estar passando por ataques, ou se deixando levar com a pequena fissura a um grande desastre. E o terceiro nível, você que caiu, você que tem caído, de maneira quanto mais, você que tem dado ouvidos, e talvez até já esteja atuando como falso mestre, influenciando outras pessoas. Essa semana, obviamente, sem citar local, nome, função, talvez função possa, mas não em Brasília, posso garantir para vocês, não que isso viesse a menosprezar aqui ou discriminar outro local. Mas ouvi de que um amigo, colega de ministério pastoral, afastou-se da palavra, afastou-se do ministério e chegou ao ponto de levar uma de suas filhas para a vida mundana, oferecendo a ela momentos, entre aspas, de alegria, satisfação, prazer nas coisas do mundo. Isso pode nos atingir, mas se você tem vivido isso, o Senhor continua de braços abertos e dizendo, conforme Ele diz na parábola da ovelha perdida, em Lucas 17, 7, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, a igreja dos nossos dias tem muitas vezes falado sobre muitas alegrias da vida cristã, muita prosperidade. Nós somos testemunhas disso, mas tem falado muitas vezes muito pouco sobre o pecado, que tenazmente nos assedia e que procura nos afastar do Senhor. Por isso, nós vamos cantar uma canção agora após esta palavra. Mas eu gostaria de convidar a você para um momento de consagração da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, da sua família, dos seus relacionamentos, do conserto das suas fissuras que possam estar acontecendo. Senhor, eis-me aqui, diz a canção, vem transformar meu ser, no fruir da graça que encontrei em Ti, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para ao Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Ele nos convida para face a face conversarmos com Ele neste momento.